Vida e Saúde está de volta e agora eu converso com o Dr. César Vasconcelos. Tudo bem, Dr. César? Oi, tudo caminhando, graças a Deus, tudo bem? Que bom, aqui também tudo bem. Dr. César, será que é errado os cristãos lutarem por ter uma boa autoestima? E aí eu já emendo aqui a pergunta, né? Que passos será que podem ser dados para que esse cristão encontre um equilíbrio na autoestima? Eu acho que essas perguntas, esses questionamentos, às vezes passeiam pela imaginação de todo crente, né? É verdade, e várias pessoas mandam mensagem até com certa culpa, pensando: então eu não posso me proteger, não posso me valorizar. Então há um entendimento meio confuso, às vezes, no meio cristão, mas vou tentar clarear isso hoje aí no Claramente de hoje. Bom, sem mais delongas, acompanhe agora então claramente. Pois é, realmente, muitos cristãos sofrem às vezes porque se sentem culpados por não fazerem nada para melhorar o seu respeito pessoal. Eu gosto mais de usar a palavra respeito pessoal do que autoestima, mas tudo bem, na psicologia é mais usado autoestima. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje para você e vou entrar um pouquinho rápido ali no aspecto filosófico que não tem a ver com autoestima em si, tem a ver, mas é um paralelo e vou terminar com algumas ideias, alguns passos do que você pode fazer para realmente proteger o seu autorrespeito como ser humano. Então, numa visão cristã da pessoa humana, entendemos que existem os problemas psicológicos ou conflitos emocionais que precisam ser abordados para ser possível resolvê-los. Mas, segundo a visão judaico-cristã, existe também um egoísmo entranhado em nossa estrutura de caráter e que tem raízes espirituais. Então, isso significa o quê? Significa que os sofrimentos mentais que um ser humano tem, qualquer ser humano, tem como causa esse egocentrismo herdado, que tem uma origem espiritual, os filósofos chamam de angústia existencial, né? E tem os problemas psicológicos que geralmente surgidos ao longo da infância na família de origem, por causa das limitações dos pais em amar, por causa da sensibilidade daquela criança, ou a maneira pessoal daquele indivíduo interpretar a realidade e o sofrimento e outros fatores. Então, a busca de autoestima equilibrada requer primeiro a compreensão e aceitação de que uma pessoa pode ter importantes dificuldades comportamentais devido a conflitos psicológicos em seus relacionamentos familiares e sociais, mas também porque possui no caráter as tendências para o egocentrismo, que, como eu comentei, atinge a todos nós. Olha só esse texto inspirado dessa autora no livro Educação, página 29. Ela diz assim: existe em cada coração, não só cada coração, cada mente, né? Não somente poder intelectual, mas espiritual. A percepção do que é reto, um anelo de bondade. Mas contra esses princípios há um poder contendor, antagônico. Há em sua, de todo ser humano, natureza, um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá ele existir. Ainda na visão judaico-cristã da criação do homem, na antropologia do homem e sua queda espiritual que afetou o caráter da humanidade, entendemos que existe uma luta quanto à autoestima ou ao sentimento de valor próprio. Porém, há algumas diferenças quanto ao que a sociedade em geral denomina autoestima e o que a Bíblia diz sobre valor pessoal. Do ponto de vista psicológico, vários autores afirmam que a baixa autoestima está na base da causa de ciúmes doentios, depressão, conflitos conjugais, abuso de crianças, passividade, alcoolismo, violência, entre outros. Mas vamos pensar o seguinte: o que faz com que uma pessoa se sinta bem sobre si mesma? Psicólogos cristãos afirmam que o crescimento espiritual, crescer em Cristo, é o mais importante meio de trabalhar a autoimagem ou a autoestima. Um dos mais comuns pedidos de ajuda em consultórios psicológicos que nós recebemos, psicólogos e psiquiatras, tem a ver com a construção de autoestima.
Existem evidências científicas que sugerem que a religiosidade, ter uma postura positiva de valores, assim como o fato da pessoa agir em harmonia com o que ela já conhece como sendo verdade, contribuem para níveis positivos de autoestima e não para a neurose. Mas quando tratamos de ciência em conexão com religião, geralmente surge uma tensão, porque existem cientistas cristãos, existem os que não acreditam em Deus, existem os de religiões e filosofias variadas. Entretanto, a ciência evoluiu a ponto de já ter comprovado a importância da religiosidade para a saúde física e mental dos indivíduos. Já temos um programa aqui sobre isso. Eu li uma reportagem, vou desviar um pouquinho e volto no assunto da autoestima. Eu li uma reportagem com crítica depreciativa sobre um líder atual do governo brasileiro que havia sido escolhido para uma função de liderança numa instituição pública ligada à vida acadêmica universitária. O texto da reportagem dizia que ele pode ter, esse líder do governo brasileiro, ele pode ter a crença dele no criacionismo, né, acredita que Deus criou todas as coisas, e que é uma teoria contrária ao evolucionismo, mas que isso não atinge o mundo acadêmico. Acho até pode haver uma questão de autoestima nessas pessoas aí. Então, a teoria sobre o surgimento da vida dos seres humanos e animais, sobre a origem do universo, aceita e pregada numa maioria das escolas públicas ou privadas em nosso país e em muitos países do mundo, é a teoria evolucionista. Mas eu pergunto, quem determinou que a teoria evolucionista é a correta e por isso deve ser a teoria oficial nas escolas e faculdades sobre o surgimento do universo? Por que a teoria criacionista não pode ser científica? Hoje os cientistas usam o termo design inteligente para se referir à possibilidade da existência de um ser criador do universo. A verdade é que é preciso ter fé tanto para crer no evolucionismo quanto para crer no criacionismo. Uma teoria evolucionista sobre a origem do universo é chamada de teoria do Big Bang, é uma delas. E no relato bíblico, nós temos o texto que dá o fundamento para o criacionismo. O ser humano veio da evolução das espécies ou das mãos de um criador inteligente. Eu acho que tem muita autoestima aí quando pensamos que somos amados e criados por um Deus bondoso. Mas, voltando a essa questão psicológica aí sobre a autoestima, do ponto de vista bíblico, científico, vamos ver primeiro como que a Bíblia define. Eu, como psiquiatra cristão, gosto de pensar como que a Bíblia define várias coisas, né? Autoestima para a Bíblia envolve humildade e pôr de lado, né, colocar de lado a natureza pecaminosa ou lutar contra ela, entender que autonegação não é o mesmo que autodegradação, entender que ser indigno ou impuro por causa da contaminação espiritual não é o mesmo que ser sem valor. Também que a autoestima saudável significa que o amor próprio equilibrado não é o mesmo que egoísmo. Que autoafirmação e presunção não se encaixam. Que uma pessoa com boa autoconsciência não é o mesmo que uma pessoa obsessiva com a sua imagem, e entender que a noção de valor próprio para a Bíblia não é o mesmo que autoadoração e autoexaltação. Bom, para adquirir autoestima equilibrada, alguns passos podem ajudar e eu vou falar alguns para você agora. Primeiro, ter consciência de que você pode ter problema de comportamento. Isso é importante porque não se pode mudar para melhor e, portanto, ter uma boa autoestima, sem primeiro reconhecer que existem problemas na maneira nossa de ser, de funcionar como pessoa. Só é possível mudar para melhor o que nós somos quando reconhecemos e aceitamos que existe alguma dificuldade, ou pode existir alguma dificuldade ou limitação em nós. Uma pessoa não perde seu valor quando reconhece que tem problemas e pede ajuda. Um outro passo para desenvolver a boa autoestima é buscar a compreensão do que está causando o sofrimento. Esse passo vai além de ter consciência de que você tem problema e avança para entender qual é o problema. Isso tem que ver com disposição para aprender novas maneiras de olhar a si mesmo, de se relacionar e lidar com os problemas. Tem que ver com desejar conhecer a verdade sobre si, ainda que isso produza alguma dor. O terceiro passo é escolher um novo comportamento e uma nova forma de pensar. Nesse passo, você escolhe um novo comportamento, uma nova maneira de pensar sobre alguma coisa. É um passo de escolha.
O quarto passo para construir boa autoestima é você agir. O anterior que eu disse tem que ver com escolher novas atitudes. Ou seja, no passo 3, você escolhe a atitude que entendeu que precisa adotar em sua vida, e no quarto passo, você coloca em prática o que você escolheu fazer nesse passo anterior. Lembre-se de que nada muda se você não muda. O último passo, o quinto, tem que ver com você manter o que está conseguindo mudar, sem voltar atrás no comportamento ruim que praticava no passado. A palavra-chave aqui é perseverança. Sim, um cristão pode agir para melhorar sua autoestima. Ele ou ela deve evitar cair em um de dois extremos. Um extremo é se achar melhor que todos e o outro extremo é se achar pior que todo mundo. E também temos que lembrar que nosso caráter, que a Bíblia chama muitas vezes de coração, tem egoísmo, orgulho, vaidade, e por isso precisamos de receber de Deus, pela fé, a mente saudável de Jesus Cristo, nos alegrando também e agradecendo pelas virtudes que também existem no nosso ser, recebidas de Deus. Era isso que eu queria compartilhar com você. Paz, luz e, trabalhe na sua autoestima. É isso aí. Obrigada, doutor César, mais uma vez por esse claramente. Valeu, Pedro. A gente faz uma rápida pausa agora. Na volta, você acompanha aqui essa receita deliciosa de bolo de abóbora com cacau. Você não pode nem imaginar como é que tá gostoso isso. É já já aqui no Vida e Saúde.